todos, meu nome é Maria Eduarda e este é o podcast do Coletivo Clarear. Estamos aqui com alguns integrantes da equipe de robótica Outris, do Instituto Federal de São Paulo, Campus Alto. Olá, eu sou a Adriele, eu tenho 17 anos. Atualmente estou cursando o segundo ano de técnico em informática integrado ao ensino médio do Instituto Federal Campus Alto. Estou aqui representando a equipe de robótica Outris, juntamente com o Otávio. Olá a todos, meu nome é Otávio Paz, tenho 19 anos e estou no terceiro ano de ensino técnico em automação industrial, também no IFSP, e também membro da equipe Outris. Ótimo, continuando. Enfim, no programa de hoje discutiremos sobre certas tecnologias e terminologias racistas no meio da computação. Mas antes, como a equipe Outris já começou, Ela começou comigo e com a Adriele, quando estávamos pensando em criar uma equipe para a robótica, no entanto com algo diferente. E como a UBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, devido à pandemia, obviamente do coronavírus, ela mudou para o modo virtual e adicionou uma nova modalidade de apresentação, com alguns temas, e o nosso foi o foco na divulgação científica e de responsabilidade social. Quisemos então trazer uma pauta que a gente já discutia antes entre conversas, que é a inclusão de minorias. Daí veio a ideia de fazer uma equipe inclusiva de robótica e trazer discussões acerca das comunidades LGBTQIA+, negras, deficientes e de minorias em geral. E com isso criamos uma página do Instagram, @equipe_outris, e um canal no YouTube para postar vídeos provocativos e expositivos sobre esses temas, também do mesmo nome. abordando o tema de hoje, sobre tecnologias e terminologias racistas na computação, por que iniciaram pesquisas nessa área? Com a repercussão que teve o movimento Vidas Negras Importam, vários temas sobre racismo foram levantados nas redes sociais. Com isso, foi trazido à tona também a questão de algoritmos racistas. Com isso, eu e Otávio, navegando na internet, vimos vários posts relacionados a isso, e algumas discussões que já estavam acontecendo no Twitter. Por isso, decidimos que iríamos pesquisar, sobre esse tema. Bom, quando a gente fala sobre racismo no ambiente de ciência da computação, na área de tecnologia, precisamos entender o que é racismo estrutural, ou seja, um racismo que não é constituído apenas, por ações individuais ou isoladas, mas é constituído a partir de todo um campo material e simbólico que forma os indivíduos desde a infância a partir do processo hierárquico que precariza a existência e o desenvolvimento das pessoas que estão na base dessa estrutura. Essa base, ela é formada em sua maioria pela população negra e pobre que vive nas periferias. Tem as mesmas oportunidades de acesso se comparada à população branca, como educação, emprego, salário e respeito. Então, concluindo, foi por isso que nós decidimos pesquisar sobre esse tema. Muito obrigada. O que seria o lugar de fala e qual a relação com a discussão sobre racismo e a computação? O lugar de fala, ele traz, na sua essência, basicamente a consciência do papel do indivíduo nas lutas, criando uma lucidez de quando você é protagonista ou coadjuvante no cenário de discussão. Não há silenciamento de vozes. Na verdade, é justamente nesse ponto que queremos avançar. Mais uma liberdade para cada grupo se reconhecer e entender em qual espaço se encontra conforme o processo de organização e falar com propriedade a partir dele. Bom, o mundo regido por tecnologia, ele torna-se necessário questionar esses meios e seus impactos na nossa sociedade. Basta apenas levantar uma bandeira, mas sim desconstruir pensamentos que foram ao longo da história inconscientemente gravados nas nossas vidas. Se nós pararmos para pensar, atualmente no século XXI, fala-se muito sobre globalização. Globalização nada mais é do que um mundo ligado por tecnologias. E se nós queremos um mundo globalizado, nós precisamos de um mundo que essas tecnologias elas sejam inclusivas e além de inclusivas, elas não repitam
ações que gerem preconceitos e ofendam terceiros. Quais são alguns exemplos de terminologias racistas na computação e seus significados? Bom, as mais famosas são blacklist e whitelist, que do inglês significaria lista de bloqueio e lista de acesso, para o português, e elas são usadas na computação como um mecanismo de controle de acesso que está aceitando ou negando o funcionamento de vários elementos de redes, então URLs, IPs, domínios. No caso do blacklist, elementos que estão nessa lista seriam negados do acesso e na whitelist seriam então liberados acesso apenas a esses dispositivos que estão nessa lista. Um outro exemplo bastante famoso é os componentes que têm a denominação master ou slave, que traduzindo em português seria mestre e escravo. Em automação industrial, no meu curso, é comum que a gente utilize microcontroladores, ou seja, pequenos computadores, que têm uma comunicação de controle assimétrico. No caso, um dispositivo que ele é mestre, ele consegue comandar e controlar dispositivos que são escravos ou slaves, enquanto os dispositivos slaves apenas recebem um sinal e executam as funções. E como começaram a usar esses termos? Mais precisamente, começando com o termo blacklist, pesquisando no dicionário de Oxford, ele alega que o primeiro uso está escrito em o verdadeiro pacificador apresentado em um sermão diante de sua majestade em Theobalds, que foi escrito pelo bispo da cidade de Norwich, em Londres, no ano de 1624, onde ele descreve com uma tradução livre: vocês os opressores, secretos, vocês bêbados gentis, e quem quer que caia nesta lista negra de maldade. Porém, um adendo que deve ser feito durante a nossa pesquisa é que o termo black, negro, como referência a coisas negativas, foi percebido antes de 1624. Como, por exemplo, em 1550, o primeiro uso foi atestado na palavra black ball, traduzindo livremente para inglês, bola negra, que descreveria o ato de colocar uma bola negra em um container, que a tradução ficaria como registrar um voto negativo, e o oposto, white ball, bola branca, o contrário disso. Esse conceito está relacionado, na verdade, a uma prática grega de ostracismo, antes do racismo moderno, como a gente conhece hoje, tenha desenvolvido. Então, não necessariamente pode-se entrar como uma terminologia racista, mas esse adendo seria importante. Porém, o termo blacklist foi apenas realmente utilizado durante a Primeira Guerra entre os períodos de 1915 e 1916 pelas agências britânicas, que começaram a desenvolver listas por meio das quais firmas e indivíduos suspeitos de negociar ou auxiliar as outras potências teriam seu acesso negado à infraestrutura da Tríplice Entente. Essas agências e departamentos do governo britânico mantinham várias dessas listas, mas apenas uma era pública. Oficialmente era chamada de Statuary List, lista estatuária, mais comumente chamada de Blacklist britânica. E então foi o primeiro uso dessa palavra. Já o termo whitelist, que na computação ele realmente veio para ser o oposto de blacklist, e ele foi atestado principalmente em 1842 como antônimo da blacklist. Pulando para os termos slave e master, não foi achado nenhuma origem terminológica, porém, fazendo algumas pesquisas entre patentes, foi reconhecido que no ano de 1976, nos Estados Unidos, registrou-se mais de 67 mil patentes que utilizavam esses termos nos componentes eletrônicos, porém não explicavam o motivo ou de quando realmente começou. E atualmente, como estão esses termos? Resumindo, principalmente por causa de dois motivos fortes: do movimento do Black Lives Matter, como a Adri ali já mencionou, o fato de que esses termos eles trazem um significado que, primeiro, começando por blacklist e whitelist,
que procuram fazer uma dicotomia, ou seja, uma dualização, criar separação de que preto é ruim e branco é bom, ela começa a ser bastante discutida durante esse período da pandemia e da ascensão do movimento Black Lives Matter, como também o contraste com outros termos, por exemplo, como o mercado negro, black market, ovelha negra, black sheep, começaram a ser discutidos com maior força. E, por pressão desses movimentos e por indivíduos, empresas e setores de tecnologia, desde linguagem de programação, começaram a fazer a retirada desses termos e propondo mudanças, como no Python, há empresas como a Apple e o Twitter, e o sistema operacional Linux, entre outros exemplos. E as mudanças que estão acontecendo foram, por exemplo, blacklist foi trocada para blocklist, seria a tradução de lista de bloqueio, e whitelist para allow list, lista de acesso ou lista de aceitação. E no caso do master slave, mestre escravo, uma das possíveis traduções, isso daí eles não tinham um consenso em si, poderia ter a tradução de leader e follower, tradução líder e seguidor. Passando agora para tecnologias. Aliás, o que são algoritmos? E eles também são racistas? Em ciência da computação, podemos definir por algoritmo uma sequência finita de ações executáveis que visam basicamente obter uma solução para um determinado problema. É, Em ciência da computação, a gente gosta muito de usar um exemplo que é uma receita de bolo. Uma receita de bolo, o seu objetivo, no caso seria um problema, era como fazer um bolo. E o seu resultado que você quer é um bolo pronto. Para você fazer um bolo, você vai precisar verificar se tem todos os ingredientes e fazer o passo a passo, como misturar os ingredientes, preparar a massa, assar esse bolo, deixar esfriar, desenformar, para que assim você chegue ao resultado esperado, que é um bolo. O algoritmo ele se assemelha muito a isso. Na programação, a gente vai colocando cada linha de código, mandando o algoritmo executar ações para que assim ele possa, no final, chegar a um consenso, uma solução para um determinado problema. Quando a gente fala em algoritmos racistas, na final, eles existem? Não, não existe um algoritmo racista. Afinal, porque o algoritmo, ele só é uma repetição de códigos de comando. Ele está repetindo padrões que foram impostos. Isso podemos perceber com o algoritmo. Se ele tem, ações racistas ou se ele reproduz algum tipo de preconceito, ele apenas está repetindo aquilo que foi inserido em suas linhas de código. Logo, podemos concluir que não, algoritmos não são racistas, mas a nossa sociedade é uma sociedade racista. Só que quando a gente vai problematizando esse tema, a gente vai pensando: quem faz os algoritmos? Os programadores. Os programadores são racistas? Bom, se pensarmos que nós vivemos em uma sociedade racista, obviamente os programadores terão algum tipo de ação ou inconscientemente algum tipo de pensamento racista. Só que a culpa nem sempre é desses programadores, porque o algoritmo ele é um sistema baseado em banco de dados. E se nesse banco de dados eu tiver fotos de pessoas brancas, essa será a definição de sucesso, vamos por assim, será o resultado. Quando o algoritmo ele se deparar com uma pessoa negra, ele não vai identificar que é um rosto ali, porque na sua base de dados, quando esse algoritmo, antes de ele chegar no mercado, ele passa por um treinamento, ele passa analisando todo esse banco de dados. E se esse banco de dados ele é deficiente dessas informações e desses outras pessoas e essas variedades de características, obviamente, esse algoritmo ele vai servir, mas apenas para atender um grupo específico de pessoas. E se a gente pensar, por que esses bancos de dados são tão defasados? Geralmente, esses bancos de dados, essas pesquisas e etcétera, são feitas em empresas que têm um alto nível tecnológico, então empresas que as suas tecnologias são muito caras. E geralmente quem tem acesso a tecnologias que têm um valor muito alto no capitalismo, a gente pode muito bem pensar no homem branco, hétero, todo aquele padrão. Então,
querendo ou não, existe um estereótipo de quem é que manda no capitalismo e quem é essa pessoa que tem acesso a essas tecnologias. E a questão desse banco de dados, ser tão defasado ao ponto dos algoritmos terem dificuldade de detectar pessoas negras ou pessoas de outras etnias, por exemplo, como asiáticos, indianos, etc. Então existe sim um preconceito, mas esse preconceito e esse racismo, ele está muito mais inserido na nossa sociedade, na nossa forma de pensar, do que a gente possa imaginar. E sobre esses algoritmos, há alguns exemplos deles serem racistas? Bom, aconteceu 2 casos principais que nós ficamos sabendo, e vamos denominar eles de 2 tretas. E as duas elas aconteceram no Twitter, onde elas foram também mais espalhadas. A primeira, ela se trata de um algoritmo do próprio Twitter, onde que um engenheiro de criptografia e de infraestrutura, @Baskel, Tony Arcieri, ele, como um engenheiro de criptografia, ele percebeu que, por exemplo, o algoritmo do Twitter, e outras pessoas também percebem isso, quando é colocada uma foto em um tweet, normalmente se prioriza alguns aspectos. Quando tem um texto, normalmente o Twitter ele recorta e prioriza a parte onde está escrito o texto ou até rosto de pessoas. E nesse caso, em meados de setembro, o Tony então testou 2 fotos. Uma do presidente Barack Obama e outra de um político americano, Mitch McConnell. Como sabemos, o Mitch McConnell ele é branco e o Barack Obama negro. E quando ele postou uma foto onde continha os 2 rostos juntos, o algoritmo do Twitter ele priorizava o rosto do Mitch McConnell, que é branco. E quando é invertida a posição desses rostos, acontece o mesmo, é priorizado o rosto do Mitch McConnell, pessoa branca. E esse problema veio então aqui para o Brasil, que foi divulgado principalmente pelo @itsfabiojr, onde ele colocou a foto de um empresário negro, que é encontrada facilmente no Google, e uma de outro empresário branco. Fez o mesmo teste e verificou que também aconteceu o mesmo. Priorizava sempre o rosto branco. Para ficar mais claro do que aconteceu, a gente vai estar deixando prints dessas discussões, dessas imagens, tanto no Facebook quanto no Instagram do Colore Afro, no post desse podcast. Além disso, isso já foi mais uma questão de curiosidade pessoal minha, eu testei também rosto de pessoas brancas, negras, mas também priorizei colocar mulheres nesses exemplos. Eu coloquei fotos de um cara branco e uma empresária negra, e o Twitter priorizou o rosto do homem branco. Coloquei então uma mulher branca, loira, e também com o mesmo cara branco, e novamente o Twitter priorizou o rosto da pessoa branca. E há outros casos bem mais famosos e que mostravam, às vezes tinham 30 rostos de pessoas negras e um rosto de uma pessoa branca, e a foto ainda focava na pessoa branca. Isso começou a alarmar muitas pessoas, e no nosso caso, nos meus testes, embora que não dê para realmente provar que também, além de racista, o algoritmo do Twitter poderia ser misógino, como não tive muitos testes ou criar um banco de dados gigante para estar realmente provando isso, acaba ficando bastante de lado. Mas o que realmente foi percebido é que há uma priorização de rostos brancos nas postagens de fotos no Twitter. Um outro caso, que também ficou bastante famoso, foi com uma recente técnica de aumento de resolução de imagens. Um artigo foi publicado com o nome PUS, Auto Supervised Photo Upsampling via Latent Space Exploration of Generative Models, que também vai estar linkado na postagem. E como funcionaria essa técnica? Basicamente, imagens de baixa resolução, a partir de técnicas de computação e através principalmente das famosas deepfakes, gera uma foto de alta resolução com base nessa foto de baixa resolução. O problema é que, quando testaram com certos rostos, por exemplo, com o do Barack Obama,
Quando colocada a foto do Barack Obama em baixa resolução, essa técnica transforma ele em uma pessoa branca qualquer, em um outro cara branco. E daí foram testando pessoas de outras etnias, às vezes mais latinas, com características não tão negras, diferentes das brancas caucasianas, europeias, e verificaram que havia também um embranquecimento, tornando as pessoas brancas mais brancas ainda. E isso foi levado principalmente pelo Twitter, com o espalhamento de pessoas que são especialistas na área de programação, de deep learning, e a partir daí realmente começou a ter essa visualização desse problema. E vocês têm alguma ideia de qual foi a causa desse problema? E o Twitter, ele se posicionou sobre? Bom, como mecanismos de acesso à informação, eles privilegiam pontos de vista e posições de poder, se nós pensarmos na base de dados que o programa usou, acharemos novamente a raiz desse problema. Quando se cria um algoritmo, você tem que treinar ele com um banco de dados. E se seu banco de dados for apenas de pessoas brancas, europeias e etc., não vai demorar até que esse programa ele apresente diversas falhas, como no caso do Twitter. Então, é importante a gente ressaltar que a tecnologia, ela não é neutra. Ela reproduz comportamentos e visões de mundos, culturas, etc., de quem as cria. Sabemos que as tecnologias que usamos são, em sua maioria, criadas por homens brancos, heterossexuais do hemisfério norte. Bom, sobre a questão do pronunciamento, o Twitter ele chegou a se pronunciar oficialmente e ele disse que em seus testes ele não encontrou indícios racistas ou questões de gêneros, mas informou que vai investigar o caso, que demonstra que mais análises são necessárias. Embora o que se entende até então é que para o algoritmo que roda a ferramenta, o rosto branco ele é visto como a parte mais importante da foto. Então, embora o Twitter tenha feito esse posicionamento, está mais do que claro que ele prioriza o rosto branco de homem nas fotos. Então, esse algoritmo, ele foi até comparado com a pesquisa do Pulse, nesse interligamento, e que eles também são algoritmos sexistas e que têm essa acepção de gênero. Então, por mais, que tenha, por exemplo, mulheres brancas, ainda assim vai ser evidenciado e focado no homem branco com características, europeias. E o Twitter, essa não foi a primeira vez que a empresa foi acusada por racismo algorítmico. O termo, aliás, ele define situações em que interfaces e sistemas de inteligência artificial seguem tendências enviesadas, ou seja, os programas têm atitudes discriminatórias, baseadas nas características raciais das pessoas. Esse artigo, Pulse, ele reconheceu esses problemas? E se sim, quais foram as possíveis causas? Oficialmente, não houve pronunciamento da parte dos autores do artigo. Como esse sistema, ele é só uma ideia teórica em um artigo, ele não foi lançado em mercado, segundo os analistas, a única coisa que precisamos fazer no momento é esperarmos uma melhora tecnológica e aperfeiçoamento do banco de dados desse programa, que quando ele seja lançado no mercado, ele não venha a ser mais um algoritmo racista, mas que sim ele venha atender todos os usuários e tenha um banco de dados bem completo. Muito obrigada, Adriele. Muito obrigada, Otávio. Juntando todos os temas, quais seriam as formas de procurar e evitar esses problemas raciais e preconceituosos de enviesamento geral no meio computacional? Ok. Recapitulando tudo o que a gente já disse, o foco para estar resolvendo esse problema é então em estar conscientizando as pessoas que desenvolvem esses programas. E isso é apenas um passo, porque enquanto as programações elas são feitas por essas pessoas e esses problemas eles não são facilmente reconhecidos, como por exemplo um erro em um compilador quando ele avisa exatamente qual linha você errou, já que esses programas estão bem mais dentro de como vai aplicar e de
que dados vão ser utilizados, é necessário que, nessa área de computação, tenha a inclusão dessas pessoas. Porque, a partir disso, elas vão trazer as problemáticas delas e as visões delas para estar entendendo em como fazer esses programas, evitando esses problemas. Enquanto não tiver essa consciência de que esses problemas acontecem e são difíceis de perceber quando não são vivenciadas por essas pessoas, será bem difícil resolver esses problemas. Bom, como técnica informática e pelo estudo que eu faço todos os dias de mercado de tecnologia, todo mundo sabe, principalmente empresas que investem nessa tecnologia, que a base da ciência da computação é você estar apto a ouvir o usuário, é você reconhecer as necessidades que existem no mercado, reconhecer um problema e criar soluções tecnológicas inovadoras para isso. E com esse avanço tecnológico, o que tem faltado, em minha opinião, para as empresas é a falta de comunicação com os próprios usuários. Eles lançam produtos tecnológicos que soltam raio lasers e cheio de luzes e etc., mas que não atendem muitas vezes a necessidades primárias do usuário. Então, eu acho que perdeu-se um pouco dessa essência. Também eu acredito que as ações dos pesquisadores da inteligência artificial, eles ajudam a definir normas para o próprio uso da inteligência artificial. Então, ter um conselho, acadêmico para falar até onde a inteligência artificial ela pode chegar. Até que ponto a gente vai deixar ela invadir o nosso dia a dia, até que ponto essa tecnologia, ela vai ser saudável, sabe? Então, está apto a aprimorar e alterar o programa quantas vezes foram precisas, tem que ser algo primordial. Porque, por exemplo, o caso do Twitter, eles lançaram um algoritmo com um programa com uma ideia super legal, mas esse programa ele gerou vários erros, ele não atendeu todos os usuários. Muito mais, empreendedor e inteligente seria eles pegarem esse código-fonte, achar o erro, dar uma aprimorada, investir em um banco de dados melhor, ouvir os usuários. O Twitter até recebeu várias críticas. Ele como sendo uma mídia social tem vários milhões de usuários pelo mundo, não chegar a ouvir esses usuários, mas apenas preferir fechar os olhos e aceitar que não existe um programa, só mostram o quanto o empresário e as pessoas por detrás dessas grandes corporações são pessoas extremamente preconceituosas e racistas, que preferem fechar o olho para o problema do que investir numa solução inovadora. E para concluir, eu queria deixar claro que não existe uma fórmula pronta para barrar o racismo tecnológico, mas que sem dúvida intensificar a ocupação nos espaços de produção de conhecimento é uma estratégia importante. Então, contratar programadores negros, ouvir a opinião popular, ver a demanda que essa tecnologia vai atender é primordial. A nossa tecnologia ela tem muito a crescer, mas a gente precisa voltar para a base, que é atender o usuário e, assim como o algoritmo, resolver um problema com várias etapas. Muito obrigada. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Nós do Coletivo Colore Afro agradecemos de coração a equipe Outris, da Adriele e do Otávio, pela participação, por tudo. E agradecemos a vocês pela atenção. E é isso, galera. E vocês, ouvintes, não esqueçam de seguir nosso Instagram e Facebook, Colore Afro. É isso, galera. Até mais. Tchau. Tchau.